Pronto, já estamos gravando, tá? Estamos gravando e vamos começar a nossa aula aqui. Hoje a gente vai ver o infinito, tá? Vamos ver limites infinitos, ou seja, limites cujo resultado dá infinito. E vamos ver também limites que ocorrem no infinito. E no final da aula vamos resolver se tudo correr bem, resolvemos uns 10 exercícios aqui, tá? Vamos ver se sobrar o tempo também, né? Bom, então, pessoal, mesma coisa, né? Tendo dúvida, é só abrir o áudio e interromper, que eu paro para tirar a dúvida. Então, aqui a gente tem um problema de engenharia, tá certo? Que a gente vai usar para entender a noção de infinito, tá? Vamos entender a noção de infinito primeiro, tá certo? Então, espera aí que está acontecendo alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não, agora consertei. Então, vamos ver primeiro a noção de infinito. Eu vou imaginar essa função aqui, p de x igual a 5 sobre x ao quadrado, que me dá a pressão exercida por uma força de 5 newtons sobre a área de um quadrado de lado x, tá? Então eu tenho, por exemplo, um peso de 5 newtons apoiado numa barra de seção quadrada, e aí lá embaixo, no lugar onde essa barra está apoiada, essa força exerce uma pressão de 5 sobre x ao quadrado newtons por metro quadrado, certo? Então, eu estou imaginando que eu posso variar essa área colocando várias barras diferentes, e à medida que eu for reduzindo o lado desse quadrado, eu vou ter pressões cada vez maiores. Então, se esse quadrado for de 1 metro, eu tenho uma pressão baixinha, de 5 newtons por metro quadrado. Se eu diminuir o lado desse quadrado para 10 centímetros, essa pressão sobe para 500 newtons por metro quadrado. Se eu diminuir ainda mais para 1 centímetro, ela sobe para 50 mil. Se eu diminuir para 1 milímetro, ela vai para 5 milhões de newtons por metro quadrado. Então não é difícil concluir que à medida que eu vou tendendo essa área desse quadrado para zero, a pressão vai ficando ilimitadamente grande. Ela vai aumentando, 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 até atingir valores arbitrariamente grandes. Então, esse arbitrariamente grande, que está aumentando ilimitadamente, recebe o nome de infinito. Tá bom? Então, nessa aula a gente vai estudar os limites que tendem para o infinito e os limites que ocorrem no infinito, ou seja, quando x tende para o infinito. Então eu tenho, um deles é esse aqui, limite quando x... Ele não está pegando aqui porque ficou muito embaixo, vou tentar aqui. Limite quando x tende a A de f igual a infinito. Então esse aqui é um limite que tem por resultado infinito. E eu posso ter um limite que está sendo avaliado quando x tende a infinito. Tá? Essas duas coisas vão aparecer na aula de hoje. Beleza? Então, aqui eu tenho a definição matemática, né? A função f de x
tende para o infinito quando x tende a A, se para qualquer m maiúsculo maior do que zero, que eu vou chamar de arbitrariamente grande. Então, este m aqui, eu vou chamar de arbitrariamente grande. Certo? Essa noção de arbitrariamente grande vai ajudar pra caramba vocês na aula de hoje, tá? Então, se eu tenho um arbitrariamente grande positivo, como é esse caso, a função vai tender para mais infinito. Se esse arbitrariamente grande for negativo, a função vai tender para menos infinito. Então, a função tende para infinito quando x tende a A, e como eu disse aqui, ó, eu anoto dessa forma, ó, limite quando x tende a A de f de x igual a infinito, se para qualquer número arbitrariamente grande m existir um infinitésimo delta, tal que quando x se aproxima de A, que esse delta é um infinitésimo, é um número muito pequeno, se o módulo de x menos A é ainda menor do que delta, significa que x está se aproximando de A. E f, mesmo assim, ainda é maior do que esse arbitrariamente grande. Tá certo? Então eu digo que esse limite está tendendo para infinito. Então, esse primeiro teorema aqui, ele é bastante importante porque ele distingue entre o mais infinito e o menos infinito, tá? Então repare, ó. Primeira coisa que eu tenho que ter na minha cabeça, uma constante diferente de zero, C é diferente de zero. É uma constante, mas é diferente de zero. Aqui ficou parecendo um O, né? C diferente de zero. Certo? Dividida por um limite que tende a zero, vai dar infinito. Certo? Eu quero agora descobrir se dá mais ou dá menos infinito. Observe que o limite quando x tende a A de f é uma constante. E o limite quando x tende a A de g é igual a zero. Então, o limite de f sobre g vai ser mais infinito se o quociente f sobre g for maior do que zero, ou seja, for positivo na vizinhança de x igual a A. Ao contrário, se esse quociente for negativo na vizinhança de x igual a A, então o limite dá menos infinito. Ok? Então vamos ver aqui dois exemplos. Primeiro exemplo, limite quando x tende a 1 de 3x mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado quando x tende a 1. Certo? Então eu venho para cá, ó. Embora isso aqui que eu escrevi não faça sentido nenhum, matematicamente isso aqui não existe, certo? Mas é só para eu perceber que esse limite ou vai dar mais ou vai dar menos infinito. Eu tenho aqui uma constante positiva dividida por zero, tá? E eu estou na vizinhança de x igual a 1. Então, constante sobre zero dá mais ou dá menos infinito. Para saber se dá mais ou dá menos,
eu vou fazer o estudo do sinal de f dividido por g. Ora, meu f é 3x mais 2. E meu g é x menos 1 ao quadrado. Eu quero fazer o estudo do sinal na vizinhança de x igual a 1. Então, não me interessa quando 3x mais 2 tende a zero. Não interessa. Eu vou fazer o estudo completo na vizinhança de x igual a 1 só. Então, na vizinhança de x igual a 1, 3x mais 2 tende para 5, que é uma constante positiva. Logo, o sinal de 3x mais 2 na vizinhança de 1 é mais. Dos dois lados, à esquerda e à direita de 1. Beleza? Agora, x menos 1 ao quadrado é uma parábola com concavidade voltada para cima que se anula em x igual a 1. Ó. Esse aqui é o gráfico de x, aqui é 1, aqui seria o 0, né? Então, a esquerda de 1 ela é positiva e a direita de 1 também é positiva, o sinal dela. Então, ó, esquerda positivo, direita positivo, mais com mais, mais com mais. Logo, esta função, indiferente de eu estar à esquerda ou à direita de 1, ela é positiva. Logo, esse limite dá mais infinito. Ok? Segundo exemplo, limite quando x tende a menos 1/3 de 1 menos 3x sobre 3x mais 1. Então, vou fazer de novo agora o estudo do sinal na vizinhança de menos 1/3. Por quê? Porque 1 menos 3x avaliado em menos 1/3 dá 2. Enquanto 3x mais 1 avaliado em menos 1/3 dá 0. Então, eu já sei que esse limite vai dar ou mais ou menos infinito. Falta eu saber se vai ser mais ou se vai ser menos. Tá? Então, eu vou fazer o estudo do sinal de 1 menos 3x na vizinhança de menos 1/3. Como eu falei, 1 menos 3x tende a 2 na vizinhança de menos 1/3. Então, 1 menos 3x é positivo dos dois lados de menos 1/3. Ao passo que 3x mais 1 é uma reta crescente que se anula em menos 1/3. Logo, a esquerda de menos 1/3 ela é negativa e a direita é positiva. Já botei aqui, ó, menos e mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Então, o limite quando x tende a menos 1/3 pela esquerda de 1 menos 3x sobre 3x mais 1 é menos infinito. Por que, professor, é menos infinito? Porque f sobre g é negativo à esquerda de menos 1/3. E a direita? A direita é positivo. Logo, o limite quando x tende a menos 1/3 pela direita é mais infinito. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu fiquei em dúvida Tudo certinho, professor. Tranquilo. quando o 3x mais 1 ficou negativo do lado, ainda não consegui entender. Por quê, ó? Primeiro vamos ver, ó, que 3x mais 1, cadê? 3x mais 1 igual a 0 implica
x igual a menos 1/3. Então, de fato, 3x mais 1 se anula em menos 1/3, perfeito? Não é isso? Sim, Sim, professor. Pronto, então, ó, ao mesmo tempo, 3x mais 1 é uma reta crescente, não é? Porque o coeficiente de x é positivo. Então eu sei que essa reta é crescente, ó. E que ela se anula em menos 1/3. Se ela é crescente, ó, vai de baixo para cima do eixo do x, então a esquerda de menos 1/3, ela tem sinal negativo. E a direita, que está acima do eixo do x, ela tem sinal positivo. Foi isso que eu fiz aqui, ó. A esquerda negativo, a direita positivo. Aí combinei o sinal de 1 menos 3x com o sinal de 3x mais 1. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Logo, à esquerda de menos 1/3, este limite tende a menos infinito. E à direita de menos 1/3, este limite tende a mais infinito. Entendeu agora? entendi, professor, obrigado. Ó, pessoal, quem já foi meu aluno sabe que eu não tenho pressa de sair da dúvida, tá? Tô só avisando isso porque a professora não entendi ainda, não há problema nenhum. Se eu achar que está demorando muito, eu vou pedir para fazer isso na aula síncrona, na aula assíncrona, aliás, na aula do plantão pedagógico e tal. Mas, em princípio, eu não tenho pressa nenhuma de sair, tá? Então, eu sou pago para tirar as dúvidas de vocês também, ok? Então, vamos adiante. Então, agora... Que fofo. Pois não. Essa parte aí, professor, do estudo dos sinais, Sim. é porque deu menos infinito em cima e mais infinito embaixo. Na verdade, o embaixo e o em cima são o limite quando x tende a menos 1/3 pela esquerda de menos 1/3 ou pela direita de menos 1/3. Isso está aqui, ó, neste sinal menos que está aqui, ó, e neste sinal mais que está aqui, ó. Dá para você usar o cursor, eu não estou vendo a indicação? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer um negócio aqui. Agora estou vendo. Deixa eu voltar agora. Agora ficou limpo aqui, ó. Aí agora eu posso fazer, ó. X, tá vendo aqui, ó? Você tá vendo o grifo vermelho que eu tô fazendo? Estou vendo. Pronto. Limite quando x tende a menos 1/3 pela esquerda, ó. E limite quando x tende a menos 1/3 pela direita de menos 1/3. Isso está, essa explicação de limites laterais. Quem não assistiu ainda a aula 4, que está lá no Google Sala de Aula, por favor, assistam. Então, eu queria inclusive aproveitar para falar isso, porque não é só nessa turma não, tá? Na outra turma também de Cálculo 2, que são alunos mais experientes até, né? Vocês estão fazendo uma manobra perigosa. Qual é a manobra perigosa? A manobra perigosa é: eu assisto às aulas síncronas, mas não assisto às aulas gravadas. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque para você entender... E quando a gente assiste a síncrona, assiste a gravada, lê o livro de cálculo, vê aula no YouTube, dá ruim também. Porque vê de todo que é lugar. Não entendi. Além de assistir, e quando a pessoa assiste suas aulas síncronas, assiste também as suas aulas gravadas, assiste de outros professores no YouTube, ainda lê o livro de cálculo, eu mesmo que é um pouco confusa, gente, então não façam isso.
Olha só. Porque um ensina de um jeito, um de outro, e eu fiquei muito confusa. Então agora eu parei, estou só assistindo as gravações do professor Henrique e o livro de cálculo. Peraí, mas vamos fazer o Porque eu fiquei seguinte. confusa. Ó, quem não foi meu aluno ainda, não sabe o jeito como eu trabalho, tá? Eu digo sempre, eu não vou acertar sempre para uma forma de explicar. Isso eu não tenho essa pretensão, tá? Eu faço o meu melhor, eu tento explicar da melhor forma possível. Mas uma coisa você pode contar comigo, eu não desisto de vocês, tá? Então assim, ó, isso me deixou muito entristecido, né? Porque agora, inclusive, mudei o horário do plantão pedagógico para ver se vocês vêm na aula do plantão pedagógico. Porque o que não pode ser, pessoal, assim, ó, se eu digo para vocês, ó, tem plantão pedagógico de tal hora até tal hora, eu vou estar lá esperando. Agora, o que não pode ser é vocês ficarem com a dúvida para vocês, ou seja, aquilo está maltratando porque vai passando, vai passando, vai passando e você não está entendendo, certo? O professor está lá esperando você para você tirar a dúvida. E aí você prefere ficar com a dúvida? Não, não façam isso. Quem já foi meu aluno sabe, eu não tenho nenhum problema com responder dúvida. Posso fracassar, isso é possível, né? Eu tentei explicar e não fui bem sucedido, não consegui dizer o que eu queria. Mas isso pode acontecer por uma deficiência minha? Claro que sim. Mas também pode acontecer por uma deficiência de base do aluno. Então, assim, quem não fez ainda, claro que ressalvadas as pessoas que têm, assim, que acham que estão bem, né? Que tá, por exemplo, não precisa revisar nada, tal. Essas pessoas estão, assim, mas fazer o teste diagnóstico que está lá no Google Sala de Aula é importante. Assistir o vídeo que fala sobre pré-requisitos também é importante, porque aí vocês veem, poxa, eu fiz o teste diagnóstico e errei essa questão. Pô, e é justamente isso que eu estou precisando aqui. Então eu vou revisar. Entende? Então, pessoal, a partir de sexta-feira agora, provavelmente, o horário do plantão pedagógico vai ficar no horário da aula assíncrona, provavelmente, tá? A não ser que tenha uma virada de jogo aí, né? Então, não faltem o plantão, se você tiver, claro, tiver com dúvida. E uma manobra super legal para se ajudar, para vocês mesmos ajudarem a vocês próprios, né? Fecha o áudio durante o plantão, fica ali dentro da sala, não precisa ir embora. Fecha o áudio, assiste a aula gravada. Qualquer dúvida que aparecer, abre o áudio e pergunta pro professor na hora. Tá? Porque assim, eu tô à disposição, tá? Eu mato e morro para provar vocês. Tá? Mas eu reconheço que a disciplina tem as suas agruras. Tá? Mas pode contar comigo. Tá certo? Então assim, eu não sou perfeito, mas eu procuro ser verdadeiro com vocês. Tá legal? Sim, professor, com certeza. Mas eu não falei nada referente ao senhor, não. Eu falei referente a mim mesmo. É Juliana, né? E indiquei os colegas não fazerem a mesma coisa que eu. Juliana, Tenta assistir só o do professor. Ô, Juliana, eu não estou reclamando de você. Eu estou só dizendo que eu estou à disposição. Eu não estou dizendo que você disse o contrário, não. Eu só estou dizendo porque eu fico entristecido de saber que vocês estão com dúvida, e eu percebo isso de certa forma, e eu estou lá disponível para tirar a dúvida, e aí na hora daquele plantão pedagógico as pessoas não aparecem, entendeu? Mas eu não posso no horário que estava sendo, por isso que eu nunca apareci. Ah, que maravilha. Mas eu não sou Júlia não, viu, professor? Juliana? Eu sou Helena. É a primeira vez que eu venho para sua aula. É porque a voz é parecida. A Juliana também tem uma vozinha assim, um pouquinho mais... Socorro.
Então, Mas eu não é a tô primeira vendo vez que eu vocês, venho. não. Eu não tô vendo vocês. É porque eu tô aqui É, na tela de cá. Mas, ô, tudo Helena, bem, imagino. Helena, Professor? Mas eu não não tô é com por dúvida aí, mais, não, não. tá? Eu consegui sanar minhas dúvidas quando eu comecei a estudar somente pelas suas aulas. Eu já Tá. tinha começado a assistir uns vídeos no YouTube, e aí meio que eu confundi, porque explica de uma forma diferente. Na verdade, não é nem que explica de uma forma diferente, é que pula assunto, aí eu vou fazer exercício, e aí eu percebo que eu não vi aquele assunto, que ele pulou um assunto, sabe? Aí eu Entendi. parei de fazer isso. E eu Tá. estou estudando pelo livro do James Stewart, de Legal, é Cálculo um bom Volume 1. livro. Eu Essa história comprei de ele para estar livro. usando ele, tô amando. Legal, ótimo. Essa história de livro é isso aí mesmo, tá? Eu gosto do livro A, você gosta do livro B, o outro gosta do livro C. Então, cada um siga o seu. Você gostou do livro? Vá fundo lá, tá? Principalmente que esse livro é um livro mais novo, então ele é bem ilustrado, ele é bem diagramado, né? Então é um excelente livro mesmo, tá? Professor, Pois não. Pode no falar. caso desse estudo do sinal, tem a Sim. ver mais com a raiz da função, né? Sim, claro, No caso, porque essa isso raiz aí é um terço para a é esquerda é menos um positivo. terço, menos um terço no caso. É. Aí, no caso, para a esquerda está sendo positivo o sinal. Para a direita é negativo. Então, se for o Ao limite contrário, pela esquerda esquerda, negativo, direita positivo. isso. Então, no estudo do sinal, pela esquerda, o sinal está negativo, né? Pela direita, o sinal é E positivo. isso. Se eu só puder representar esse 1 menos 3x aí, a raiz seria O 1 2, né? menos 3x. Não. 1 menos 3x, a raiz é mais um terço. 1 menos 3x, a raiz é mais um terço. Tá? Mas o 1 menos 3x não vai apitar nada aí, porque eu quero, como está aqui, ó, x tende a menos um terço, não é? Então eu quero a E, vizinhança de menos um terço. Eu não quero a vizinhança de mais um terço. Eu quero a vizinhança de menos um terço. Então eu não preciso olhar para o ponto onde 1 menos um terço anula. Eu tenho que olhar só para esse que está aqui, ó. no caso, essa raiz de 3x mais 1, né? Isso. Que dá Mas, menos um mas, terço. mas é a raiz que está aqui, ó. Que é, por acaso, a raiz de 3x mais 1. Que é do Tá bom? denominador, justamente. É isso aí. Tá? E aí, como eu fiz o estudo do sinal e cheguei à conclusão que a esquerda é negativa e a direita é positiva, então isso me permite deduzir que o limite quando x tende a menos um terço pela esquerda é menos infinito, Negativo. e quando x tende a menos um terço pela direita é positivo. Ó, essa questão aqui, pessoal, de estudo do sinal, vale a pena vocês entenderem bem isso aqui, tá? Inclusive, se vocês, quem assistiu o vídeo que eu falo de livro, eu menciono lá um livro que é o livro. Tem uma pessoa até que me mandou uma foto do livro, né? O livro do Marcondes, Gentil e Sérgio. Para você recuperar os conhecimentos lá do ensino médio e do ensino fundamental, ele é um livro bárbaro, fantástico mesmo, tá? Professor, no caso, no estudo do sinal, a bola é aberta, né? Como assim a bola é aberta? Intervalo aberto. Intervalo aberto, a bola é aberta. Intervalo fechado, a bola é fechada. Mas isso não tem aqui, não. Isso não está aparecendo aqui, não. A gente É está porque eu tô falando, fazendo. professor, Pois é o não. limite, então o limite não é exato, né? O valor X. Isso tá certo. Agora, o limite quando x tende a menos um terço, x é diferente de menos um terço. Então, se eu fosse representar realmente, seria uma bola aberta. Porque não chega a ser igual a menos um terço.
tá? Certo. Tá Professor, bom? Diga. professor, esse livro que o senhor acabou de falar aí, o senhor sabe se tem ele na versão em PDF ou alguém aí na sala achou ele em PDF? Porque eu procurei e não achei. Em PDF Ó, eu acho. eu Sim. tenho todos os que o professor indicou lá em PDF. Ah, Quem que legal. quiser, eu mando. Que maravilha. Mas eu indico o James Stewart, porque eu olhei os livros do professor, achei massa. Só que Manda o no James grupo, Stewart, Helena. nossa, vou mandar, Manda pra porque todo vocês mundo. botaram eu no grupo outro dia e eu fiquei esses foi dias mesmo? todos sem saber de nada, me Nossa, meu abandonaram Deus do completamente. céu. Foi. Coitada. E aí eu só Oh, soube que crime, agora. desculpa. Mas Ô, eu vou Helena, Eu mandar. pensei que você tava, que eu vi você tão ativa lá no grupo No Classroom eu tava bem ativa, né? Você E está tal. ainda bem Fiz o ativa teste lá. verificacional, mandei um comentário pro professor, o professor me deu vácuo. Eu dei vácuo, olha lá. Eu O comentário respondi a você, particular ainda dei joinha lá pra você, pô. foi, Eu então não vi. olha lá que você vai ver que eu respondi Entendi. até. Eu Cara, ainda bem, respondi. Eu não só dei o like, Aí, como Eu tava respondi sem você. saber, certo? Eu tava sem saber do Zap. Eu só consegui que me botasse por Carlos Rocha num grupo do futsal. Eu perguntei, alguém sabe de alguém que tá nessa turma? Me ajude, meninos. Meu Deus Aí me botaram. do céu. Tava completamente abandonada, foi. Pessoal, então, inclusive, quem tá administrando o grupo, isso eu pedi pro pessoal do Cálculo 2 fazer, coloca aquele link, ADM. coloca o link do grupo do WhatsApp lá dentro do Google Sala de Aula, porque se tiver mais alguém que não está dentro do grupo, essa pessoa pode entrar pelo link. Tá bom? Helena, tem como você mandar esse... Verdade, seria muito bom. Eu vou mandar os livros, gente, pra vocês. Agorinha, tá? Agorinha não, mas daqui a Vamos pouco, ainda acabar hoje a eu aula, mando. depois da aula você manda. Você tem também o livro do Marcondes? Você tem? Aí, ó, eu não PDF? sei por letra não, mas eu olhei todos os que você falou lá e tá tudo no Drive, porque eu tenho muita coisa legal, no Drive, sabe, gente? Legal. Aí eu vou mandar pra Muito vocês. bom. Parabéns. Mas por nome assim eu não vou saber responder, não. Tem que olhar lá no livro Drive. de capa rosa que eu mostro lá no vídeo. Mas enfim. Se eu não me engano, tem. Eu achava que não tinha, né? Porque ele mudou já várias vezes de... Ele tá toda hora revisando, edição nova. Eu só não garanto a vocês que vai ser a versão atual, né, gente? Não, mas não precisa. Aí eu não garanto. Não precisa. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, ó, agora vamos falar das propriedades dos... Esse slide aqui a gente vai gastar um pouquinho de tempo, tá? Então, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês falam. Assim, do lado esquerdo, eu tenho as propriedades com o que eu tenho segurança para concluir. E do lado direito, tem as indeterminações, que vocês já sabem o que é uma indeterminação. É uma conta que eu não consigo fazer, eu não consigo dar uma resposta fechada para aquela conta, como foi o caso do 0 sobre 0. Tá? Então, do lado direito vão aparecer as indeterminações dos limites infinitos. E do lado esquerdo, vamos chamar assim, as determinações, o que eu consigo calcular com certeza. Tá? Então, vamos para a primeira. Ó. Eu estou nos 7 primeiros... As 7 primeiras propriedades aqui do lado esquerdo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 2 funções sendo combinadas. A função f de x e a função g de x. Tá legal? Dá para dar um zoom nessa tabela, professor? Oi? Zoom na tabela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ctrl+. Deixa eu ver se seta para... consegue. Melhorou aí? Mais um pouquinho. Sim, tá bem melhor. Aí tá bom.
Aí tá bom. Pronto. Melhorou? Beleza. Pronto. Então, eu tenho aqui F e G. Ih, rapaz, e agora? Xiii, voltou. Vai lá, eu vou evitar então, não vou rabiscar não, tá? Porque se eu rabiscar, ela volta. Deixa eu ver. Pronto. É isso aqui. Pronto. Então, primeiro eu tenho limite quando x tende a A de f igual a mais infinito e limite quando x tende a A de g mais infinito. E do lado direito eu estou perguntando quanto dá o limite de f mais g? Certo? Se o limite de f dá mais infinito, o limite de g dá mais infinito, a soma de mais infinito com mais infinito dá mais infinito. Agora, para a gente não ficar pensando assim, vamos apelar para o arbitrariamente grande. Um arbitrariamente grande positivo somado com outro arbitrariamente grande positivo não dá um terceiro arbitrariamente grande positivo? Sim. Pronto. Então, toda vez que eu virem falar em infinito, se for mais infinito, pensa num arbitrariamente grande positivo. E se for menos infinito, um arbitrariamente grande negativo. Observe que se é arbitrariamente grande, não é um valor fixo. Ele é, como o próprio nome já diz, arbitrário. Beleza? Então, quando a gente chegar nas indeterminações, vocês vão entender isso melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, então, infinito mais infinito, beleza, não é indeterminação. É mais infinito. Agora, segundo, limite quando x tende a A de f igual a menos infinito e limite quando x tende a A de g igual a menos infinito. Então, f mais g vai dar menos infinito, os dois são negativos, dá menos infinito. Ou seja, eu vou somar um arbitrariamente grande negativo com outro arbitrariamente grande negativo. Vai dar um terceiro arbitrariamente grande negativo. É como uma pessoa que está devendo 1 milhão ao banco e pega mais 1 milhão emprestado. O rombo vai aumentar, né? Certo? Então, a mesma coisa. Então, no terceiro caso agora, eu tenho o limite quando x tende a A de f igual a mais infinito e o limite quando x tende a A de g igual a b, uma constante diferente de zero. Então, o limite de f vezes g é uma constante vezes infinito, vai dar mais infinito se b for maior do que zero, e vai dar menos infinito se b for negativo. Então, a mesma coisa. Um arbitrariamente grande positivo multiplicado por uma constante positiva dá um arbitrariamente grande positivo. Ao passo que um arbitrariamente grande positivo multiplicado por uma constante negativa dá um arbitrariamente grande negativo. Ok? Quarta. Pois não? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, né? Então, quarta propriedade. Limite quando x tende a A de f igual a menos infinito. Limite quando x tende a A de g igual a b. É uma coisa parecida, né? Então vai ser menos infinito se b for maior do que zero e mais infinito se b for negativo. Então agora eu tenho um arbitrariamente grande negativo combinado com uma constante. Então pensando assim é mais fácil de verificar. No quinto caso, limite quando x tende a A de f igual a mais infinito. Limite quando x tende a A de g igual a mais infinito também. Então, a multiplicação de dois arbitrariamente grandes positivos dá outro arbitrariamente grande positivo.
Se eu tiver um positivo e um negativo, como é o sexto caso aí, vai dar negativo. E se eu tiver dois negativos, vai dar positivo. Então vimos aí as 7 primeiras propriedades. Vem agora aqui as 3 últimas. Então eu tenho limite quando x tende a de f igual a mais infinito. Então 1 dividido limite quando x tende a de 1 sobre f é igual a 0. Tá certo? Ou seja, eu tenho uma constante dividida por um arbitrariamente grande, positivo ou negativo, tanto faz. Certo? É claro que essa conta vai dar um infinitésimo. E o infinitésimo é um número que tende a 0. Tá certo? Inclusive, é uma explicação que eu costumo dar de infinitésimo. Assim como um décimo é 1 sobre 10, um centésimo é 1 sobre 100, um milésimo é 1 sobre 1000, um infinitésimo é 1 sobre infinito, certo? E como o infinitésimo é um número que tende a 0, então isso combina com o limite, com esse resultado que está aí do lado direito, que é o limite quando x tende a de 1 sobre f, quando f tende a infinito positivo ou negativo, vai dar 0. Tá certo? E se o limite de 1 sobre f, quando x tende a infinito, dá 0, o contrário vai dar infinito. Ou seja, se o limite quando x tende a de f é 0, então o limite quando x tende a de 1 sobre f em módulo. Por que o módulo, professor? Só para eu preservar o mais infinito e não ter que ficar me fixando se 1 sobre f é positivo ou negativo para colocar ali menos ou mais infinito. Tá? Botei as barras de módulo por causa disso. Tá bem? Alguma dúvida até aí, pessoal? Então vamos ver agora aqui as indeterminadas. Pois não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo ok, professor. Maravilha, porque me pareceu que um áudio tinha sido aberto. Então vamos lá. Aqui eu não posso afirmar nada. Ó. F tende a mais infinito e G também tende a mais infinito. Então o limite de F menos G é indeterminado. Por quê? Porque eu tenho um arbitrariamente grande positivo diminuído de outro arbitrariamente grande positivo. Como esses números não têm um valor concreto, eles são abstratos, eles são arbitrários, então essa conta pode dar mais infinito, pode dar menos infinito, pode dar 0, pode dar uma constante, pode dar várias coisas diferentes. Certo? Então, infinito menos infinito é indeterminado. Tá certo? Da mesma forma, f tende a menos infinito e g também. Então, f menos g também é indeterminado. Certo? É como se eu tivesse o mesmo caso de cima. Porque quando eu boto menos, menos, um fica com sinal mais, o outro com menos. Então, novamente, eu tenho, no caso 2 aí, eu tenho de novo a subtração de dois arbitrariamente grandes positivos. Tá? E no terceiro caso também, porque eu estou somando um que é mais infinito com o outro que é menos infinito. Também vai ser indeterminado. Tá? No quarto caso, eu tenho infinito multiplicado por 0. Tanto faz ser mais infinito como menos infinito. Multiplicado por 0 é indeterminado.
certo? Lembrando, pessoal, que o limite da esquerda tende a mais infinito e o limite da direita tende a zero. Não é zero. Se fosse zero, zero vezes qualquer número dá zero, inclusive vezes infinito. Tá? Só que tende a zero, não é zero. Por isso é que é indeterminado. Tá bom? Porque os dois estão tendendo para, um tende para infinito, o outro tende para zero. E no último caso eu tenho a razão, a fração formada por dois limites infinitos. Tá? Então, a essa altura... Professor, quando você chegou esse quarto aí? Esse quarto, o senhor está dizendo que o F ele pode ser tanto infinito positivo ou negativo, e G ele não é zero, ele tende a tendendo a zero. Isso. Ok. Isso. É por isso que é indeterminado. Porque como um tende a infinito e o outro tende a zero, então, inclusive para entender isso melhor, você pode apelar para a questão que o infinito é o inverso do limite que tende a zero. Ou seja, se o limite de G tende a zero, então o limite de 1 sobre G tende a infinito. Certo? Então, por isso, dá para entender melhor que infinito vezes zero é a mesma coisa que infinito sobre infinito, que é também a mesma coisa que zero sobre zero. Os três são a mesma coisa. São a mesma indeterminação. Tá? Mas isso vai ficar mais claro adiante, mais adiante. Tá bem? Beleza, pessoal? Ok. Então, no último caso, eu tenho uma razão formada por dois arbitrariamente grandes. Pode dar zero, pode dar infinito, pode dar constante, pode dar várias coisas. Tá bem? Então, essas são as 5 indeterminações. Beleza? Então, eu quero dizer o seguinte. Teve uma aula aí para trás, que eu não me lembro qual foi, que eu disse que há 7 indeterminações que nós vamos estudar no curso de cálculo. Aqui, nós completamos 4. A primeira, vocês se lembram, foi o zero sobre zero. A segunda, nós acabamos de ver, é o infinito menos infinito. A terceira é o infinito vezes zero. E a quarta, que nós acabamos de ver também, é o infinito sobre infinito. Ok? Ok. Vamos adiante, então. Então, agora... Cadê você, rapaz? Professor, Tô tentando voltar aqui, você não tá deixando. Voltou. Pois não. Pode falar. O teu áudio tá entrecortando. essa aula está sendo gravada igual a outra? Tá sendo gravada. Assim que acabar essa aula, eu vou editar as duas. Essa aula está sendo gravada igual a outra? Sim. Sim. Não tá me ouvindo, não? Correto, valeu. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Tô. Tá, beleza. Muito bem. Então a gente acabou de ver os limites infinitos. Agora vamos ver limites que ocorrem no infinito. Tá? Então a função y igual a f de x tende para o limite L quando x cresce ilimitadamente. E a gente escreve limite quando x tende a infinito de f igual a L. Se para todo infinitésimo epsilon maior do que zero, existe um arbitrariamente grande n positivo, tal que, se x é maior do que n, então f de x se aproxima de L.
tá? Vocês não precisam memorizar, não precisam aprender essas definições, basta entender que quanto maior x fica, mais f se aproxima de L, tá? É isso que eu preciso saber, tá? Nessas condições, x tende a infinito e f se aproxima de L, tá? A função y igual a f de x tende para o infinito quando x tende para infinito se, para qualquer arbitrariamente grande m positivo, existir n arbitrariamente... Oi, por favor. Alguém perguntou quem é L. L é uma constante, é o limite de f. L pode ser 2, pode ser 3, pode ser menos 5, tá? É um número. Tá bom? L é o limite de f. Por exemplo, teve uma aula aí atrás que a gente calculou esse limite aqui, ó. Um exemplo bem simples. Limite, quando x tende a 2, de 3x mais 5. Nós calculamos e deu 11. Certo? Neste caso aqui, deste exemplo, L é igual a 11. Isso aqui está significando que o limite de f é igual a L. Porque se epsilon é um número muito pequeno e o módulo de f de x menos L é ainda menor do que esse epsilon pequeno, então f de x está se aproximando de L. Logo, o limite de f de x é igual a L. Mas L tem que ser uma constante. A gente viu isso na primeira aula que a gente teve, certo? Eu lembro muito bem, tinha lá escrito, foi até aquele exemplo a aula que a gente falou do tal do controlador de velocidade, não sei o quê, né? O número constante L, ou seja, L tem que ser uma constante, tá? Isso é lá da primeira aula. Mas o que mais interessa nessa aula de hoje são esses dois teoremas aqui, tá, pessoal? Esses dois teoremas são o que mais interessa na aula de hoje. E será sobre isso os exercícios que nós estamos já a ponto de resolver. Tá? O primeiro teorema é o que ele diz, ó. Limite da função polinomial no infinito. Se Pn de x é igual a A0 mais A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado, mais A3 vezes x3, até a n vezes x elevado a n. E se eu quiser determinar o limite no infinito, tanto faz ser em mais ou em menos infinito, de Pn de x, eu não preciso determinar esse limite com todos os termos do polinômio. Basta eu pegar o termo de maior grau, o monômio de maior grau, que é a n vezes x elevado a n. E eu vou tomar este limite quando x tende a infinito. Tá? Deixa eu ver se os exercícios já estão aqui. Estão aqui já, ó. Mas eu vou dar uma quebrada aqui. E vou colocar aqui um exemplo, ó. Limite quando x tende
a mais infinito de 3x ao cubo mais 8x ao quadrado menos 7x mais 10. Para eu determinar esse limite, ó, eu vou jogar fora todo esse pessoal aqui, ó. Os termos dos graus inferiores eu vou jogar fora. E vou determinar o meu limite apenas com 3x ao cubo, que é o termo de mais alto grau. Tá? Quando x tende a mais infinito, x ao cubo também tende a mais infinito. Essa constante é positiva, logo este limite dá mais infinito. Se fosse o contrário, limite quando x tende a menos infinito do mesmo polinômio, eu faria a mesma coisa, mas a resposta seria diferente. Agora, x ao cubo, avaliado em menos infinito, é menos infinito. Multiplicado por uma constante positiva vai dar menos infinito. Ok? Dúvidas sobre aquele primeiro teorema ali, pessoal? Não, professor, perfeito. Maravilha! Só para dar uma limpada aqui. Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre a aula, não. Pode Essas falar. leituras que você faz, você escreve na mão mesmo? Que? Se sim, qual é a mesa digitalizadora que você usa? Porque eu estou querendo comprar uma para Eu mim. uso da Wacom. Aí eu tô... É o Wacom. Wacom, né? Todo mundo Wacom tá usando essa. Tablet. Certo. A minha eu já tem um Todo mundo... tempinho É já. uma vermelhinha, né? O fundo dela é vermelho, é. Isso mesmo. É. É uma mesa pequenininha, né? Do tamanho de um papel A5. Metade de um Entendi. A4. Né? Entendi. Eu vou tirar uma foto quando acabar a aula e ponho lá no grupo. Tá certo. Obrigada, professor. Vem com uma canetinha, né? E Entendi. várias pontinhas. A minha pontinha original eu uso até hoje, pô. Ela dura legal. pra caramba. Eu já quer ver a primeira, ó, desde 2019 eu tenho essa Nossa, mesa. que legal. E olha que eu gravo bastante aula, hein? Entendi. E Maravilha. aí, é excelente, é muito bacana. Maravilha, maravilha. A gente vai fazer uma vaquinha e vai Valeu. dar para outro professor aí. Não precisa não. Não, é o outro professor, Varquez. Vasquez. Luiz Vasquez. Mas o professor Vasco, ele consegue escrever com o mouse. Eu que ensinei, gente. Caramba, velho. Esse é... Eu Você tava sabe fazendo escrever hoje. com o mouse, Helena? Eu escrevo com o mouse. Minhas aulas são todas pelo mouse, pô. Uau. Eu dou aula. Aí o professor Vasquez teve geometria analítica semestre passado com ele. Semestre retrasado, né? Aí eu que ensinei ele. Ninguém aqui tava na turma, não? Rapaz. Só Moisés. Eu que ensinei o professor Vasquez. Pergunte a ele, Helena, que te ensinou a escrever com o mouse. Se escrever com a canetinha já é assim, você precisa de uma certa prática, vai treinando e consegue escrever. Com o mouse, pelo amor de Deus. Aí vou mandar aí no grupo para vocês olharem como é que fica minhas resoluções com o mouse, para vocês verem. Caramba! Bom, vamos adiante, senão a gente não acaba a aula. Olha só. Professor? Oi. Só me tira uma dúvida, por favor, que foi divulgado um material de limites laterais. É o próximo assunto? Não, foi o anterior, aula 4. Se você for lá no Google Sala de Aula, você vai ver lá que tem aula 4 de 54. Você clica lá e vai aparecer uns vídeos lá. Aí você assiste lá. São todos curtinhos. Aliás, não é...
Acho que eu botei uma lista, tem a impressão que é 15 minutos um e 5 ou 6 minutos o outro. São 2 vídeos. Beleza. Tá bom? Beleza. Então, pessoal, o segundo teorema, ele, claro, ele se apoia no primeiro, tá? Então, sejam Pn de x e Qm de x, dois polinômios, tais que Pn de x é A0 mais A1x mais A2x2 até a nxn, e Qm é B0 mais B1x mais B2x2 até BMxm. Então, o limite formado, o limite quando x tende a infinito, de Pn sobre Qm, é o limite quando x tende a infinito de AN vezes x elevado a n sobre Bm vezes x elevado a m. Ou seja, eu isolo o maior grau do numerador e o maior grau do denominador. Tá certo? Então vamos ver aqui os exemplos agora. Aqui eu acabei parando no meio. Eu ia colocar 10, mas eu estou com os exemplos aqui. E se a gente conseguir ir até o quinto, que eu não sei que horas são, acho que vamos conseguir. Aí eu coloco os outros aqui e a gente resolve. Então eu abro aqui o quadro da mesa digitalizadora e a gente acaba de resolver lá nela. Tá? Então, pessoal, primeiro exercício aqui, ó. Esse primeiro exercício, muito simples. Eu vou isolar o maior grau do numerador, que é menos 2x, dividido pelo maior grau do denominador, que é 5x. Cancelo o x e esse limite dá menos 2/5. Beleza? Beleza, professor. Maravilha! Então, esse segundo aqui, limite quando x tende a menos infinito, maior grau do numerador, x ao cubo, maior grau do denominador, x ao quadrado. Isso então é o limite quando x tende a menos infinito de x, cancelo x ao cubo com x ao quadrado, que é igual a menos infinito. Esse terceiro agora é interessante, ó. Vou até resolver aqui ao lado, ó. Que quanto é x mais 1 ao cubo? Quem se lembra aqui do triângulo de Pascal? Alguém já ouviu falar do triângulo de Pascal? Eu lembro sim, é binômio de Newton. Eu posso falar cada um? Caramba, muito bem! É isso aí, é o binômio de Newton mesmo. Só que o binômio de Newton ele serve para qualquer coisa e o triângulo de Pascal ele dá uma quebrada quando a potência é inteira, né? Vá lá, pode falar. Eu vou falar aqui para a gente economizar tempo, tá? Helena, Tá mas certo. parabéns aí, viu? Tá bom. A mais Obrigada. B. Eu vou partir de A mais B ao quadrado, ó, que é A2 mais 2AB mais B2, certo? Então aqui eu tenho 1 vezes A ao quadrado, 2AB mais 1 vezes B2. Então eu vou colocar 1, 2 e 1, certo? Então isso aqui é a potência 2. Agora as demais potências vão sempre começar com 1, acabar com 1, e no meio 2 e 1, 3, 2 e 1, 3. Essa é a terceira potência. A quarta potência, ó, 1,
e 1. E aqui no meio, 1 e 3, 4, 3 e 3, 6, 3 e 1, 4. Certo? E aí como é que eu desenvolvo? Eu começo com a maior potência de x e vou diminuindo x e aumentando a potência, que no caso é 1. Então, tanto faz como tanto fez, né? Então, quem é x mais 1 elevado ao cubo? Vou pegar aqui, ó. É essa sequência aqui, ó. Como é mais, vai ser tudo mais. Se fosse menos, tinha alternância de sinal, certo? Então, x mais 1 ao cubo é x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 3x, mais 1. Certo? Então, esse limite aqui, antes de eu me precipitar e dizer que ele dá zero, porque a potência do denominador é 3, eu tenho que fazer essa conta. Então, esse aqui é o limite quando x tende a menos infinito de x ao quadrado mais x mais 1. E embaixo, x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1 menos x ao cubo. Então foi embora esse cara e sobrou como maior potência 3x ao quadrado. Então isso aqui é o limite quando x tende a menos infinito de x ao quadrado sobre 3x ao quadrado, que dá 1/3. Beleza. Ali tinha que resolver os dois estavam ao cubo. Como no assim? caso, aí tinha que resolver porque tinha dois termos ali ao cubo. Isso. Para eu poder resolver, né? Tenho que me certificar de que o grau do polinômio do denominador é 3 mesmo, ou se ele é 2. Então eu resolvo primeiro. Exatamente, isso aí. Esse aqui, pessoal, tá fácil, né? Eu não preciso desenvolver todo. Limite quando x tende a mais infinito. Ó, quando começar a desenvolver isso, a primeira potência vai ser 2x elevado ao cubo, que é 8x ao cubo. E embaixo, x vezes x vezes x, x ao cubo. Logo, esse limite dá 8. Professor, quando o limite está tendendo a infinito, limites no infinito, né? Eu costumo dividir por 1 sobre x ou 1 sobre x ao quadrado, fatorar e fazer isso para eu poder cortar, né? Porque dividido pelo infinito vai dar 0. Isso. Eu também posso fazer dessa forma tranquilamente? Tranquilamente. Só que aí você... Aí quando eu dou aula aqui presencial, eu tenho um pouco mais de tempo, as pessoas interagem um pouco melhor, eu demonstro dessa forma, tá? Mas observe que o teorema, ó, ele, pelo teorema, eu não preciso fazer isso. Tá? Basta desprezar as potências anteriores e aqui também. Tá? Mas o correto mesmo, o mais completo é fazer isso aí que você está falando. Então se eu fizer dessa forma na provinha, o senhor não vai reclamar comigo não, né? Pode ser. Que nada, então, não vou reclamar nada. Tá Perfeito, certo. muito bom. Então, pessoal, esse quinto aqui, ó, novamente eu tenho uma subtração do grau 4, ó. Vou precisar desenvolver todo? Não, não preciso desenvolver todo. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, x mais 2 elevado à quarta potência é x à quarta mais 2x ao cubo e continua, certo? Não preciso de mais. X menos 1 elevado a... Desculpa, aqui não, 8, perdão.
mais 8x ao cubo. Tá, 8x ao cubo, desculpa. X menos 1 à quarta é igual a x ao cubo menos 4, desculpa, x à quarta, perdão. X à quarta menos 4 vezes x ao cubo. E continua. Certo? Então, este limite é, já sei que, ó, mais x à quarta vai embora. Então, esse aqui é o limite quando x tende a menos infinito de 8 menos 4, 12x ao cubo sobre 8x ao cubo, que dá 3 sobre 2. Certo? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Tudo tranquilo por aqui. Agora a gente vai ter alguns exercícios um pouquinho só mais complexos. Não é muito. Professor, antes de eu passar aí para a próxima etapa, esse denominador aí, 2x mais 3, ele transformou em 8x ao cubo. Sim. É porque porque eu peguei só o primeiro termo, né? Eu não quero só a potência mais alta de x. Sim. Então eu peguei o 2x e elevei ao cubo. Deu 8x ao cubo. Tá? Aí isso. Oi? Chegou no caso do fator que acompanha o numerador para cancelar, né? Isso, exatamente. Tá bem? Alguma dúvida, pessoal? Se permanecer alguma dúvida também, eu volto e explico de novo, tá? Não tem esse problema comigo também, não. Bom, então vamos encerrar essa parte aqui e vamos abrir esse... Não, aqui não. Esse quadro branco aqui. E vamos ver o 6º exercício. Agora, pessoal, esse aqui não vai ter grandes problemas, não. Eita. Caramba. Agora sim. Número 6. Limite quando x tende a mais infinito. Mas o 7 vai ser igual a esse, mas talvez dê algum problema aí com vocês. Vamos lá. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 2 sobre x mais 1. Então, ó, limite quando x tende a mais infinito. Agora sim, Helena, ó, agora vai valer a pena eu fazer, ó, porque eu tenho duas formas de resolver. Eu posso jogar o x mais 1 para dentro e vai dar dentro da raiz o x ao quadrado. Inclusive, eu já fiz essa questão. Vai dar 1. Isso. Exatamente essa questão. Agora repare, dentro da raiz, eu posso fazer isso, ó.
Então, como x tende a infinito, esses dois tendem a zero, tá certo? E embaixo eu tenho x mais 1. Só que daqui vai sair, como isso é uma Na verdade, função... eu nem faço exatamente assim, eu já divido mesmo. O x ao quadrado por 1 sobre x quadrado, aí dá 1. O menos 2x sobre 1x quadrado vai ficar 2 sobre x só. E o 2 sobre 1 sobre x quadrado vai ficar 2 sobre x quadrado. Aí tudo vai tender a zero e vai restar só 1. E embaixo também só vai restar 1. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que eu me confundo. Legal. Mas vai dar a mesma Cada coisa. um tem um estilo, né? Olha só. É. Agora, isso aqui é uma função raiz quadrada. Como é que é a função raiz quadrada? É bom explicar isso, porque senão a porca torce o rabo no exercício 7. Olha só como é. Não é operação, por exemplo, que a gente costuma dizer isso aqui, ó. Raiz de 4 é mais ou menos 2. Isso aqui é uma operação aritmética. Certo? A função raiz quadrada é assim, ó. Certo? Então, isso aqui é raiz de x. Se eu entrar aqui com 4, eu tiro aqui que número mesmo? Tiro 2, né? Tem condições de eu entrar aqui com 4 e tirar menos 2? Na função, tá? Não. Não tem condição, porque a função é mais, certo? Então, quando eu jogo esse x para fora, ele vai assim, ó. É limite quando x tende a mais infinito de módulo de x vezes a raiz de 1 menos 2 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado. E aqui x mais 1. Então, vou desprezar isso aqui, que isso tende a 1, e eu vou ficar com o limite quando x tende a mais infinito de módulo de x sobre x, que como x é positivo, o módulo de x é igual a mais x sobre mais x deu 1 positivo. Certo? No exercício 7, vocês vão entender por que eu coloquei esse módulo de x aqui. Tá? Então vamos para o 7 agora. Professor? Pois não. Ô, professor, tem como explicar o que o senhor fez ali na raiz? Onde está o x ou lá em cima? Lá em cima, limite de x tendendo a mais infinito, aí ficou raiz de x, aí o senhor abriu parênteses e botou... Eu não entendi essa parte. Eu botei o x ao quadrado em evidência. Certo? Olha só. X ao quadrado. Se fosse assim, ó. Vamos supor, 3x ao... Vamos supor que fosse assim, ó. 3x ao quadrado mais 12x menos 9. Eu posso pôr o 3 em evidência? Pode. 3, aí vem x ao quadrado mais 4x menos 3. Não é isso? Sim. Como é que eu determinei esses caras aqui dentro? Eu dividi todo mundo por 3, não foi? Foi. Pronto. Então, agora eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 2. Vou colocar x ao quadrado em evidência. Aí divido x ao quadrado por x ao quadrado, dá 1. Agora, divido 2x por x ao quadrado, dá... Não é isso? Sim, sim. Mais 2 sobre x ao quadrado. Entendeu? Foi isso que eu fiz lá. Entendi. Aí esse x ao quadrado, como agora eu tenho uma multiplicação, que eu não posso cancelar na soma. Na soma não dá para cancelar. Mas assim dá para cancelar, dá para passar para fora. O que eu coloquei agora virou uma multiplicação. Agora não é mais soma. Agora esse termo aqui está multiplicando o que está dentro do parênteses. Aí eu vou tirar esse x. Aí veio para cá. Tudo bem? Sim ou não?
Agora Tudo. Maravilha. Então, deixa eu dar uma apagada aqui nessa parte, só para eu poder colocar o exercício 7. Vamos lá. Exercício 7. É o mesmo exercício, só que agora x tende a menos infinito. Ó. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 2, x mais 1. Aí vai ser a mesma coisa. Limite quando x tende a menos infinito do módulo de x que multiplica 1 menos 2 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. Então, este limite tende a 1. Certo? Esse limite tende a 1. E sobrou o módulo de x dividido por x. Só que quando x é negativo, o módulo de x é menos x. Limite quando x tende a menos infinito de menos x sobre x, que é menos 1. Então, quando tende a mais infinito, o limite dá 1. Quando tende a menos infinito, dá menos 1. Beleza? Dúvidas? Não, né? Então, beleza, vamos adiante. Número 8. Número 8, limite quando x tende a mais infinito de raiz quadrada x2 mais 3x mais 2 menos x. Ó, agora eu tenho a tal indeterminação infinito menos infinito. Ó. Aqui tende a infinito, esse termo tende a infinito, e aqui também. Então, do jeito que está, eu não consigo descobrir o valor desse limite. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 2 mais x que vai dar o limite quando x tende a mais infinito de x ao quadrado mais 3x mais 2 menos x ao quadrado Pronto. Então, ó, limite do quociente é o quociente dos limites. Limite da soma é a soma dos limites. Então, esse polinômio de dentro será avaliado com x ao quadrado só. Raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. Embaixo vai dar 2x. Então, isso aqui é o limite quando x tende a infinito de 3x sobre 2x, que dá 3 sobre 2. Ok? Ô, professor, Pois não. eu só não entendi muito bem essa parte do 2x. Você pode repetir novamente aí? Que o senhor Qual pegou 2x x ao de quadrado baixo? e... Isso. Claro, deixa eu fazer um negócio aqui para... Tá meio confuso aqui. Só para
Vou resolver separadamente aqui, ó. Limite quando x tende a infinito. Abre colchete. Deixa eu ver onde é que está esse cara. Aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 2. Era mais x, certo? Porque eu multipliquei pelo conjugado. É esse aqui que você não entendeu, né? Que deu 2x. Isso. Pronto. Então vamos lá. Foi, exato. Vamos fazer devagar aqui, então, ó. Limite da soma é a soma dos limites, certo? Então isso é o limite quando x tende a infinito da raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 2 mais o limite de x. Perfeito. Agora, o limite da raiz é a raiz do limite. Então vai dar raiz quadrada do limite quando x tende a infinito, x ao quadrado mais 3x mais 2 mais o limite quando x tende a infinito de x. Agora, eu joguei o limite para dentro e agora é o limite de um polinômio, não é? Então eu vou desprezar Isso. o 3x mais 2. Então vai dar raiz quadrada do limite quando x tende a infinito de x ao quadrado mais o limite de x quando x tende a mais infinito. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então agora eu posso jogar tudo para fora de novo, limite. Limite quando x tende a mais infinito de x mais x, que é 2x. Acho que agora eu entendi. Se não entendeu, vamos voltar. Não, acho que agora eu entendi, sim. Pode ir. Agora acho que dá para conectar com a outra parte. Tá. Professor, Mas se eu ficou ainda não alguma entendi. coisa, eu explico de novo, tá? Não tenho pressa, não. Professor, no caso do Eu ainda não entendi essa parte. Não entendeu o quê? Eu saí desde a segunda linha, o senhor falou, mas ainda não entrou na minha cabeça. Eu gostaria que o senhor explicasse novamente. Isso aqui, que está no quadro? Sim, a partir da segunda linha. Professor, o 3x mais 2. O que tem 3x mais 2? Por que cortou? Porque, ó, porque agora eu já não estou mais com a apresentação aqui. Lembra da apresentação que tem um teorema que fala que quando eu tiro o limite de um polinômio em infinito, eu desprezo todos os graus inferiores do polinômio? A gente acabou de ver. Mas aí eu sei. Oi? Oi? Eu não entendi. Mas você não está resolvendo ainda? Sim, mas não é no infinito? Olha aqui, ó. Não é no infinito? O limite não é no infinito? O teorema diz assim, ó. Vou copiar aqui o teorema, ó. Seja Pn de x 1. Se você depois olhar, eu vou subir essa aula gravada também. Se você olhar lá, você vai ver isso aqui mesmo. Seja Pn de x um polinômio do grau n com Pn de x igual a 0 mais a 1x mais a n xn. Então, o limite quando x tende a mais ou a menos infinito, tanto faz, de Pn de x é igual ao limite quando x tende a mais ou a menos infinito de an vezes x elevado a n. Ou seja, eu desprezo todos os graus inferiores do polinômio. E
e determino o limite apenas com o grau maior. Que naquele caso ali, como é um polinômio do segundo grau, eu posso jogar o 3x mais 2 fora e eu faço a avaliação desse limite apenas com x ao quadrado. Ih, rapaz, acho que vocês não entenderam ainda. Se não entenderam, a gente explica novamente. Eu não entendi, não. Porque Eu também não entendi, não, professor. Por favor, explica novamente. Raiz. Vamos lá. Vamos apelar aqui para. Vamos lá. Mais limite que é vir novamente. Ó, deixa eu ser específico, então. Ó, o que isso aqui está dizendo? Ó, vou pegar um exemplo, porque isso aqui é um exemplo. Para poder, porque aqui está letra, vocês não entendem às vezes. Então, exemplo. Limite quando x tende a mais infinito de x à quarta mais 20x ao cubo mais 50x ao quadrado mais 100x mais 1 milhão. Tá? Como esse limite eu estou tirando infinito, é isso que está dito aqui nesse teorema. Ó. Esse teorema diz o que eu vou fazer aqui agora. Você está calculando o limite no infinito? Tô. Então sabe o que você vai fazer? Qual é aqui? Que grau é esse polinômio aqui? É grau 4, né? Qual é o termo de maior grau? É x à quarta, não é? Não é? Sim. Então eu vou pegar 20x ao cubo, vou fazer assim, ó. Vou pegar 50x ao quadrado, vou fazer assim. Vou pegar 100x, vou fazer assim. Vou pegar 1 milhão, vou fazer assim. E vou calcular esse limite só aqui, ó. Mas alguém pode dizer... Mas isso aí eu entendi, professor. É a raiz lá. Acho que todo mundo entendeu. Isso aí tá bem básico, bem beleza, simples. Tranquilo. Então vamos lá. Eu não... Porque para mim... Eu acho que não tinham entendido não, professor. A dúvida foi essa mesma de algumas pessoas. Tá, vamos A minha lá. dúvida é essa, professor. Vamos lá, vamos para a raiz então. Vamos para a raiz. Desculpa, eu posso não ter... É porque a raiz depende exatamente disso. Eita, meu computador tá uma maravilha. Travando que é uma beleza. Vou ter que reformatar ele. Eita lasqueiro, o que está acontecendo, rapaz? Ave Maria. Ixi, Maria. Bom. Rapaz, que onda, viu? Vamos aqui, então. É os cálculos que tá pesado. É, pode ser. Ó, vamos de novo, ó. Vou fazer menorzinho. Eu faço grande para vocês verem melhor, mas acho que vai dar para ver assim também, ó. Limite. Vou deixar o x de fora, tá? Porque o problema não é a raiz. Vou deixar esse x de fora, tá? Limite quando x tende a mais infinito da raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 2. Tá? Aí eu vou voltar lá para a primeira aula. Sétima propriedade da primeira aula, P7. O que dizia o P7? Ó, se limite quando x tende a de f de x for igual a L, então o limite quando x tende a da raiz enésima de f de x é igual a raiz enésima de L. Tá? Isso foi lá na primeira aula. Tá gravado lá, na verdade, na aula 2, tá? Na verdade, na aula 2. A primeira aula foi a introdução.
Na verdade, na aula 2. Se for lá, aula 2/54 e procurarem, é no finalzinho já da gravação, 7ª propriedade. Diz isso aí. Tá? Beleza? Entenderam a propriedade? Ok, Beleza. Significa que se eu sei que esse limite dá L, então eu vou poder jogar para dentro da raiz. Certo? Então, eu vou fazer a raiz quadrada do limite. É isso que a propriedade diz. Limite quando x tende a mais infinito de... Certo? Sim ou não? Certo. Pronto. Então eu estou no infinito? Estou no infinito. Sim. Estou tirando o limite de polinômio? Estou tirando o limite de polinômio. Então eu vou desprezar. Eu vou ficar só com esse. Só que a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Não é? Sim. Então, é isso. Entenderam? Sim, professor. Entendi, professor. Agora ficou de boa. Tá Entendi certo. tudo agora, professor. Oi? Obrigada. Oi? Ah, tá. Beleza. Então, pessoal, vamos parar por aqui, né? Porque já são 10h07, certo? E eu vou deixar essa aula que é uma aula síncrona, vai estar gravada. Vocês vão poder assistir qualquer trecho da aula que quiserem, certo? Mas eu também vou deixar esta aula gravada sem vocês, ou seja, que eu gravo sozinho a aula. Vai estar um pouquinho mais enxuta. Com esses exercícios resolvidos à parte, tá? Ou seja, eu vou ter mais um outro exercício, mas não tem problema. Vocês vão encontrar eles lá na... Eu vou separar a teoria dos exercícios, tá bom? Para não ficar uma aula muito grande. Tá bom? Então, boa noite. Tá certo, professor. Oi. Nem reparei que era essa aula toda, a aula tava boa, nem reparei que já era essa hora toda. Que bom. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Professor, professor, diga. uma atividade que o senhor postou no Classroom é para entregar quando?